Bom, seguinte, eu achei bem legal a proposta de vocês. Sim, dá para ouvir? Eu achei legal a proposta de vocês, daquele lance como é que chama? Da psicóloga, da Kutler, dos estágios da dor. Isso. E daí, como hoje é o da justiça, eu procurei fazer de alguma forma que coubesse a justiça, o julgamento, né, que vocês estavam se propondo, com o design de interação, que foi o que pediram para que eu viesse falar aqui. Então, vamos começar de levezinho. Eu vou explicando para vocês durante a palestra uma visão, né, do que a gente tem. Então tá, julgamento e o design de interação. Como é que a gente vai amarrar isso aí? Aqui o texto que a gente tinha no site de vocês, né, foi onde eu me baseei. Criticar é fácil, receber críticas nem tanto. Quando lhe julgam, você acredita que as pessoas são sempre justas? Tá bom assim o volume da voz? Não? Falta de sacanagem, não ser justo. Aceitar todas as críticas, não aceitar nenhuma pode deixar cego. A posição hierárquica de quem te julga é incômoda. Aqui eu achei interessante, designers lidam muito com críticas de clientes, de colegas, de estranhos. É uma questão específica, né? Parece que é designer, mas não, todos nós lidamos com esses julgamentos, né? O dia inteiro, designers e não designers. Nós, enquanto seres humanos, enquanto humanos, né, nós passamos o tempo inteiro sob julgamento aqui. Quando quem está julgando é você, com a sua postura, você consegue ser imparcial e justo, isso é interessante, ou criticar é tão natural quanto respirar. Isso aqui eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que criticar e julgar é tão natural quanto respirar para os humanos? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem acha que pode ser? Tá. Pois é, eu acho uma questão bem interessante, julgamento, né? Quem pode julgar é Deus, né? Esse aqui vocês devem conhecer, né? Todo mundo conhece. Isso aqui? Não? Isso aqui, ó. Primeiro quadrinho lá, como o cliente explicou a coisa. O segundo quadrinho é como o líder do projeto entendeu. Aqui, como o engenheiro desenhou. O quarto é como o programador escreveu. Aqui, como o executivo de vendas descreve. Lá, como o projeto foi documentado, what operations installed, as operações que foram instaladas, né, que foi colocado lá, como o cliente foi cobrado, né, how the help desk support, como é que o atendimento ajudou, daquela forma ali, e o que o cliente realmente queria. Né? Então essa questão de julgamento que vocês estão propondo, né, o designer é julgado, faz seu trabalho, e o cliente não gosta, ou não é bem isso, critica, isso na vida inteira, mas a gente sabe que no design isso acontece mais. Né? Eu tenho alguma visão da filosofia do design aqui no Cefet, que eu acho muito bacana, né, que eu acho que vocês não são muito artistas, pela educação que vocês têm aqui, a formação. Né? O que é muito importante, porque o artista é que sofre. Né? Ele não faz um projeto, ele dá luz a um filho, né, que é dele, não importa o cliente, né, não importa ninguém, a não ser a magia da criação dele, aquela coisa toda, e daí é claro que o julgamento ou qualquer crítica vai doer muito mais, né, no seu ego, na sua... esqueci até o termo, mas... na maravilha que ele é, né? Então tá. Aqui o Descartes diz o seguinte... Esse começo eu vou ler porque é um texto interessante, tá? Vocês preferem ler sozinhos ou ler junto? Então tá. E não existe no mundo coisa mais bem distribuída que o bom senso. Visto que cada indivíduo acredita ser tão bem provido dele, que mesmo os mais difíceis de satisfazer em qualquer outro aspecto, não costumam desejar possuí-lo mais do que já possuem. Fácil de entender isso? Mais ou menos. Todo mundo tem bom senso.
né? É que nem algumas donas de casa, todas têm bom gosto, né? Todas são decoradoras, todo homem dirige bem, né? Todas as pessoas acham que tem o máximo do bom senso. Claro, senão a gente não discutia, né? Todo mundo senta no lugar, discute, e tem diversas opiniões. Ele fala que até os mais difíceis de satisfazer em qualquer outro aspecto, quer dizer, aqueles que querem cada vez mais dinheiro, querem melhorar na carreira, querem mais casa, querem mais um monte de coisas, mas o bom senso ele não precisa mais. Ele já tem tudo que é necessário, né? Então, olha, não existe uma coisa mais bem distribuída que o bom senso. É assim que ele começa. E é improvável que todos se enganem a esse respeito. Se todo mundo acha que tem o top do bom senso, é improvável que esteja errado isso. É improvável que eles se enganem, mas isso é antes uma prova de que o poder de julgar de forma correta e discernir entre o verdadeiro e o falso, que é justamente o que é denominado bom senso ou razão é importante de lembrar, né, é igual em todos os homens. Então, quer dizer, o poder de discernir e julgar, o poder de razão, parece ser de todos os homens, né? Homens e pessoas. Hoje em dia é chato esse negócio, né? Eu me sinto até mal de falar homens. Antigamente não tinha problema, agora homens, humanos. E assim sendo, de que a diversidade de nossas opiniões não se origina do fato de serem alguns mais racionais que outros, mas apenas de dirigirmos nossos pensamentos por caminhos diferentes e não considerarmos as mesmas coisas. Então, quer dizer, a diversidade de opiniões, cada um pensar diferente, não é porque um tem mais bom senso ou mais razão que o outro, né? Porque nós fazemos o raciocínio, que é esse pedaço, o processo, né, de chegar a uma conclusão, por caminhos diferentes, exatamente porque nós consideramos ou não as mesmas coisas. Vocês já tiveram aula de semiótica? Alguns já, né? Já sabe do que se fala aqui, né? Qualquer coisa, o signo, o objeto, para quem não teve aula, né, ele é formado ou compreendido por nós por suas relações com as outras coisas. Por isso que se diz que tudo é relativo, né? Eu associo valores a uma coisa para conseguir defini-la. Isso fica muito claro nos símbolos, né, nas palavras. Então, quando a gente vai discutir, se a gente não considera as mesmas coisas, ou considera as coisas de forma diferente, com diferentes valores associados, eu vou falar que amor é uma coisa, outro vai falar que amor é outra. Mas amor não é uma coisa só? Como é que pode ter duas opiniões diferentes? Tá? Então, basicamente isso aí. Pensamento. A gente está pensando no julgar, né? Essa é a questão do momento aqui. Então, quer dizer, tem uma pessoa e tem outra pessoa. Tem o designer e tem o cliente, né? Se a gente não sabe as mesmas coisas, a gente vai ter opiniões diferentes. Continuando aqui, só para terminar, coloquei outro slide porque é interessante. Pois é insuficiente ter o espírito bom. O mais importante é aplicá-lo bem. Espírito é o que tem acima da alma, tá? A alma enquanto razão, o espírito é aquela coisa que não se diz, que não tem palavras, que está dentro de nós. É importante aplicá-lo bem. As maiores almas daí, podemos falar em raciocínio, né, em cabeças, as maiores almas são capazes dos maiores vícios, como também das maiores virtudes. Os que andam muito devagar podem avançar bem mais se continuarem sempre pelo caminho reto do que aqueles que correm e se afastam, e deles se afastam. Hã? Não? Quem sabe aí eu já ouviu falar do tal do caminho reto? Do caminho do meio? Não? Nada? Quem tem algum tipo de crença ou religião? Tá. Quem não tem? Quem se acha ateu? Tá. Vou falar do caminho reto. Os ateus não me entendam mal, mas esses dias eu estava pensando sobre isso, até fiz um tweetzinho lá. Todo ateu é acrítico e acredita na igreja. Porque as pessoas que se veem ateus são ateus em relação ao Deus que a igreja fala, né? Então ele acredita na igreja, né? E acrítico, porque ele não para, mas espera aí, pode ser diferente, né? De pensar, não precisa ser assim como a igreja está falando. Então o ateu não é tão ateu assim. Se a gente pensar que o Deus não está fora do lance aqui,
Mas é o lance aqui. Se Deus é isso aqui, fica difícil não acreditar, né, já que nós estamos aqui. Então tá, vamos falar do caminho reto, que é muito importante para a gente entender a questão do julgamento. Tá? O caminho reto para Platão era o seguinte: todo mundo tem opinião, que ele chama de doxa. Né? Eu acho. Quem que discutiu sobre política nos últimos meses aí? Seja por e-mail, com os amigos, por tweet, né? A gente discute, fala, não, porque a política tem que ser assim, porque tem que ser assado, de direita, de esquerda, que volta naquele. O que a gente sabe de política? Não sabe nada de política. Como todo brasileiro acha que pode ser o melhor técnico do futebol. Quem sabe de futebol? Você fica assistindo pela televisão, eles estão vendo campo, não sabe nada de futebol. Né? Ah não, talvez política e futebol seja nosso forte, mas se a gente for pensar em química, quem entende de química? Né? Quem entende de cozinha mesmo? Ou quem entende de fonoaudiologia? Né? Fonoaudiologia ninguém tem, mas política todo mundo domina. Né? Então, esse é o problema. O doxa, a opinião, que é o menos valorizado dos argumentos para Platão. Platão colocava assim: ortodoxa é a opinião reta. Tá? É quase uma não opinião. Que o ortodoxa é a opinião que segue a sabedoria. Sabedoria quem tem é o sábio. Tá? Então, aí que vem da época lá, a filosofia clássica, que tinha os discípulos e os mestres. Né? Em alguns lugares aqui ainda existe, né, no nosso mundo atual. Então, a questão é, deixa de ter a sua opinião, de você achar o que acha, você tem certeza que é aquilo, mesmo nunca tendo estudado ou vivenciado tal coisa, né? E passe a ouvir quem sabe. E faça de acordo com quem sabe. Por isso que a gente vê, estuda, né? Por isso que a gente vai para a escola, universidade, por isso que a gente lê livros dos grandes caras. Né? Por quê? Porque eles sabem, eles vivenciaram, fizeram as pesquisas deles, deram certo as pesquisas, né? E aí a gente segue esses caras que sabem. Aí uma questão muito legal, na escola de filosofia que eu frequento lá, chegou o professor e perguntou para nós na sala: como é que a gente reconhece um sábio? Isso eu quero que vocês chutem. Várias pessoas no mundo aí, como é que você reconhece? Não, esse cara é um sábio. Ideias. Pode falar. Pelo tamanho da barca? Não. Você ficar quieto bastante. A resposta é simples, a gente chutou, a turma inteira ficou chutando. E essa resposta é a mais simples de todas. Você reconhece o sábio quando tudo que ele faz dá certo. O cara sabe o que está fazendo. Né? E aí o sábio, tudo que ele faz dá certo, porque ele sabe o que está fazendo. Então, a ideia é essa. A ortodoxa é seguir quem sabe até chegar lá. Se vocês já viram alguma coisa sobre o mito da caverna de Platão, é a mesma coisa, né? Vocês lembram do mito da caverna? Né? Não vai sair pela caverna procurando que nem um louco. Vai se bater, vai se perder na caverna. Segue quem já foi. Teve um cara que foi lá, viu qual era o caminho, voltou, falou assim: moçada, vem aqui. Vem por onde eu estou dizendo, porque eu já sei o caminho. É o sábio. Que já sabe como é que é. Então segue esse cara que é mais jogo. Esse é o caminho reto. Na verdade, aqui, ó. Ortodoxa, reto. Opinião reta. Vai na dos outros, vai na do sábio. Já para o Gautama, como é que é o nome dele mesmo? Siddhartha Gautama, o Buda, obrigado. O caminho reto é o caminho do meio, na verdade, que ele fala. Né? Tem uma historinha dele, que ele é... Bom, a história dele é que ele era um cara muito rico, um príncipe, né? E, de repente, viu que o mundo não era tão maravilhoso como o que ele vivia, que dava para ele, e ele saiu buscando a verdade. Né? E nas suas andanças ele chegou a... Não lembro se é a seta que se chama. Ele foi daqueles... Ele largou tudo. Não comia nada, se comia um arrozinho, e não tinha nenhum bem, e largou tudo. E um certo dia, diz que ele estava lá num arrozal, e ouviu um toque de música. E chegou perto para ver. Diz que era uma menina que estava tocando lá um instrumento na época, né, com as suas cordas, instrumentos de cordas,
tendo aulas desse instrumento com o seu professor. E aí estava lá, e ouvindo isso, ele sacou o caminho do meio, o caminho reto. Né? O Buda, antes de ser Buda, né? O Gautama. Falou assim, percebeu nas cordas. Não pode ser nem muito tenso, não posso apertar a corda demais, que não vai sair a música legal, não posso nem deixar ela muito frouxa. Eu tenho que deixar ela moderada, eu tenho que afinar ela. Ele percebeu que na vida dele, ele era frouxo, vamos dizer que ele era muito rico, depois ele foi para o oposto, que ele era muito pobre, e ele sacou que o caminho era o caminho do meio. E o caminho do meio é reto. Tá? Então, a gente está falando de Platão, falamos do Buda também, que não são caras fracos. É isso que a gente está falando de ortodoxa. Não é coisa que eu penso. É o que os caras estão falando. Sabe? Falaram, fizeram, e parece que deu certo, né? Porque estão aí até hoje. Né? E o caminho reto também, alguém já ouviu falar de Karma e Dharma? É difícil entender, tal, a gente estudar, mas tem um jeito fácil de entender, tá? Mais fácil. A filosofia e a religião tem muito próximo, né? Porque a filosofia é o que vai nos levar a Deus, de certa forma. O conhecimento é que vai nos levar a Deus, né? Ou à luz, ou nos dá poder, né? E a filosofia e conhecimento tem a ver, e religião é religare, né? Nós vamos chegar no julgamento, né? Estamos nele, na verdade. Então a questão é a seguinte, entender karma e dharma. Quem tem karma aí falando isso? Tipo um namorado ou namorada. Meu, karma, né? Karma e dharma é o seguinte, falando de caminho reto ainda, um jeito de entender o que é o karma e o dharma. Imagine um corredor bem comprido, tá? E o nosso objetivo é chegar lá, no fim. Esse corredor tem paredes elásticas. Tá? O caminho reto é o caminho que eu devo ir. Reto aqui. Que aí os filósofos falam, os epicuristas, os estoicos, Jesus Cristo, Buda, todos falaram, vai no caminho reto, vai reto. E dá a doutrina deles, né, para a gente ir retinho. Por quê? O Dharma é esse caminho reto. É quando tudo dá certo, quando o universo conspira conosco. Por quê? Porque a gente está fazendo a coisa certa. O karma é quando eu saio desse caminho e vou tentar uma coisa diferente, ou quando eu me descontrolo e bato na parede elástica e ela me volta. O karma é essa reação. Então, quando o cara está apanhando muito na vida, é porque ele está fazendo uma coisa errada, ou várias. O karma é isso, é essa reação. Então, quando você, mas esse é o meu karma. Bom, então você está batendo na mesma coisa, sai dessa, vai reto. Né? Desencana disso, você está tentando ir para essa direção e só está tomando pancada, então não é por aí. Tá? Então, é o caminho reto, o caminho que vai nos levar à luz. Também a gente pode fazer relação, não tem nada a ver com isso aqui, hindu, mas relação com o mito da caverna, né? De Platão. E com o Buda também, que fala nem frouxo, nem para lá, nem para cá, no meio. Tá? Isso tudo para julgar. Pois é, a gente está falando de julgamento, por quê? Você chega lá com o seu trabalho, enquanto designer, e apresenta para o seu cliente. Né? Vai começar a rolar uma discussão. Primeira coisa, como é que você faz para acabar com a discussão? A gente já viu que o problema é dirigirmos os pensamentos por caminhos diferentes e não considerarmos as mesmas coisas. O que eu posso fazer para conseguir entender o meu cliente? Ou qualquer outra pessoa, pode ser a mãe, a namorado, pai, a avó, o cara no outro carro, no trânsito, né, que buzinou sem motivo nenhum para você. Ou a pessoa que atravessou na rua, na frente, você estava indo de carro, a pessoa atravessou que nem uma louca, ou você está atravessando e o cara grita, sai da frente. Qualquer discussão. O que a gente tem que fazer para baixar essa energia de discussão e não julgar mal? Que julgar, eu também acho que não tem como, faz parte da razão. Razão, relação, bom senso. Né? É o que nos diferencia, feliz ou infelizmente, dos animais. Nós temos a tal da razão, a tal da consciência, a consciência boa. A razão é que às vezes pipoca, porque a gente pode julgar bem ou mal. Né? Como é que a gente pode fazer? Podemos fazer a empatia ou ter conhecimento absoluto. Empatia, vocês já estudaram comunicação? Empatia? Por exemplo, se eu quero me dar bem com uma pessoa, quanto mais eu conhecer essa pessoa, melhor eu vou me dar bem com ela.
porque eu consigo me colocar no lugar dela e entendê-la. Suas razões, parari, parará. Ah, é o jeito dela, né? A gente sempre tem um amigo ou amiga que faz umas erradas de vez em quando, e mente, faz, putz, só não é o jeito dela, explode, dá escândalo. Quando a gente conhece a pessoa, tudo bem, ah, é o jeito dela. Quando a gente não conhece, outra coisa ridícula, né? Odeio, não sei o quê, odeio. Então, quanto mais a gente conhece outra pessoa, mais fácil de entender os seus motivos. Se eu tenho essa empatia de conhecer o meu cliente ou o outro, fica mais fácil de eu entender os motivos dele e não vai haver discussão, que eu já entendi. E eu posso julgar melhor. Né? Julgar não é mal, julgar não é aquele julgamento. Julgar é razão, né? É fazer um juízo, tirar uma conclusão. Então, se eu conheço a pessoa, ou qualquer coisa que seja, na verdade, eu consigo julgar melhor e meu bom senso funciona. Por quê? Porque eu tenho mais conhecimento sobre isso. Ou, se não, ter conhecimento absoluto das coisas. Né? Tipo, saber de tudo. Eu sei tudo. Aí eu posso julgar. Os que falam só Deus pode julgar, não sei o que lá. Porque, chegamos lá. Alguém aí já sabe tudo? Não? Tá. Beleza. Então lá, estava falando aqui. Empatia, compreender o outro. Né? Vocês sabiam patos, né? De empatos, de empatia, de simpatia, antipatia. Patos vem de paixão, tem a ver, e também de patologia, que é doença. Na verdade, paixão quer dizer doença também. Tá? Paixão é quando você não consegue sair da pessoa, né? Você está apaixonado por alguma coisa, pode ser. Está apaixonado pelo carro, está apaixonado pela blusinha, apaixonado pelo namorado, pela namorada, que não consegue viver sem aquilo, isso é doença. Isso se chama paixão. Tá? Então a empatia também é essa questão de conseguir estar relacionado, muito bem relacionado com o outro, para compreender o outro. Tá? E compreender, a diferença de entender e compreender é, entender eu consigo ver as partes da coisa, né? Todas as partes, compreender eu consigo explicar a dinâmica da coisa. Então, se eu consigo compreender alguma coisa ou alguém, eu vejo tudo o que está acontecendo ali nela e consigo explicar. Eu não preciso falar para explicar. Se está explicado dentro de mim, eu tenho um espelho dela e vejo a pessoa me dando um murro, eu vou saber porque ela me deu um murro. Né? E eu posso até ver antes que ela vai me dar um murro e não deixar com que isso aconteça. Então, a gente diminui o problema aí. Soma, psique e nous. Já ouviram falar disso? Eu queria até fazer um desenho aqui, mas não tem quadro. Isso aqui é uma divisão grega das dimensões humanas. O som está ruim? Dimensões gregas, aliás, divisões das dimensões humanas segundo os gregos. Soma, psique e nous. Vocês já ouviram falar de psicossomático? Né? Psicossomático é aquilo que vem da psique, que é a nossa cabeça, e vai para o corpo material, esse é o meu corpo. Então, psicossomático. Soma é o corpo, psique é a mente, não só a mente, mas a mente e os sentimentos, e o nous é, acima disso, a consciência e o espírito, o que nos liga a uma força superior. Tá? Como essa empatia, aqui nessa foto ainda está somática, né? Está mostrando o corpo. Mas, na verdade, a gente tem que trabalhar com esses dois, psiquicamente e emocionalmente. Né? O de cima lá já somos ligados, daí é uma outra questão. Então, a psique, para eu lidar bem com outra pessoa, ou o meu cliente, se eu entender e estiver de acordo com o que ele está pensando e o que ele está sentindo, eu entro na mesma frequência e consigo até vender o projeto ou entendê-lo melhor, né? E aí a gente não tem um mau julgamento, mas um bom julgamento. Estão entendendo o que eu estou falando? Lá atrás, está muito chato. Posso botar um rock também, eu fico até mais animado. Aqui, conhecimento absoluto. Está fazendo sentido do julgamento isso para vocês ou está muito por fora? Algum sentido? Julgamento. O que eu estou pensando é o seguinte, não é o seu julgamento ou você ser julgado, né? É uma via de mão dupla.
Estou falando disso aqui sobre conhecimento, porque o conhecimento é o que vai nos fazer raciocinar, e quando a gente raciocina, a gente acaba julgando. Tá? Então a gente falou de empatia, que era uma das chances, o outro é o conhecimento absoluto. Tá? Eu estava conversando com um amigo meu, bastante cético esses dias, e cético porque ele é psicólogo, cientista, doutorando e taraná, e para ele a ciência está toda certa. Né? E eu acabei dando um exemplo para ele, que eu gostei bastante, porque quem gosta da ciência aí, quem quando assiste Globo Repórter, fala lá, foi comprovado cientificamente que não sei o quê. Né? Nossa, então é verdade. Daí na semana que vem sai na Veja uma outra coisa completamente oposta, que foi comprovado cientificamente que tal coisa, né? Quer dizer, que o ovo engorda. Daí na semana seguinte o ovo emagrece. Aí correr faz bem. Aí correr faz mal. Né? Acho que foi o ano passado que eu ouvi no Jornal Nacional, William Bonner, falando que o sol estava fazendo mal, né? Provado cientificamente que o sol faz mal, e que a gente deveria evitar o sol das 8 da manhã às 6 da tarde. Falou isso, velho. Sabe? É provado cientificamente. Mas a ciência, o quanto que ela consegue provar se ela muda o tempo inteiro, né? Vamos dizer que há 10 anos atrás era uma coisa, 5 anos atrás era outra, hoje é outra, e ela vai se provando e se comprovando de novo, e a coisa vai mudando. Quer dizer, será que a ciência está tão certa assim? Né? Aí o exemplo que eu dei para ele é o seguinte: da ciência, se a gente quer estudar algum objeto, né, esse cubo, que foi exatamente o que eu falei para ele, imagine um cubo transparente em cima de uma mesa. Vamos analisar cientificamente esse cubo, ou o que há dentro dele. Né? Porque a ciência usa de critérios, não usa? Critérios, a nossa razão precisa de critérios para entender as coisas. E a ciência está usando, eu vou falar no próximo slide lá, mas critérios materiais e físicos, uma questão histórica, não sei o que lá. Tá? Agora, quantos critérios eu preciso para analisar qualquer coisa que esteja dentro desse cubo? Para achar a verdade, o que é. Imagine ou o próprio ar, ou o próprio vazio, ou um carrinho, um matchbox, ou uma árvore ali dentro. O que vocês quiserem, uma pessoa, qualquer coisa que esteja dentro desse cubo. Quantos critérios eu preciso para analisar o que está ali dentro? Para falar, não, isso é tal coisa. De verdade. Todos os critérios. Todos. Porque qualquer coisa que esteja aqui dentro sofre influência de todas as leis universais. Poxa. Então eu preciso saber todas as leis universais, quais são todos os critérios que influenciam as coisas para entender tal coisa. E como a ciência, deixa eu ver se está no próximo aqui. Não. Como a ciência é física, né, materialista, digamos, positiva, e ela deixa um monte de coisa de lado, não vai entender. E nós também não vamos entender. Tá? Aqui eu coloquei Hermes versus ciência moderna. Eu já estou falando mal da ciência moderna aqui. Né? E o Hermes é filosófico também. É o deus dos deuses. Isso aqui eu nem vou falar porque é só curiosidade para quem quiser ver mais. Hermes, ninguém sabe se foi uma pessoa, se foi um povo, né? Ou se foi uma escola filosófica. Ninguém sabe o que foi. Só sabe que tem lá o Kybalion, né? Que ele coloca os 7 princípios universais dele. E que é muito legal, porque batem todos. Tipo, tudo no universo tem isso aqui e só isso aqui. São esses princípios. Então eu vou colocar online depois dessa apresentação. Se alguém quiser ver mais, clica aqui que vai lá para uma página bem feinha, porque essas coisas esotéricas sempre tem páginas horríveis. Mas você clica aqui e cai lá nos princípios dele. Tá? Só para pegar rapidinho. O princípio do mentalismo, ele diz que tudo é mental. O universo é mental. Difícil de entender, mas a gente acaba entendendo. O princípio da correspondência. Tudo tem um negativo, oposto, né? Positivo e negativo. O princípio da vibração, tudo vibra. Tá? Polaridade, tudo que vai, volta.
É muito próximo, né? O ritmo, as ondas do mar, tudo tem ritmo e é cíclico. Causa e efeito, que é cíclico, né? O que vai e volta. E princípio do gênero, tudo tem masculino e feminino. E é isso. Esse cara diz que é isso. As leis universais são essas. Tá? Só que isso aí a ciência não leva em consideração, não. Tá. Então esse papo furado, mas e no design? Né? Como julgar, como ser julgado, como saber de tudo, como ter certeza que eu sei de tudo, como eu posso saber de tudo e saber tudo errado. Né? E como comprovar se eu sei de tudo e se tudo que eu sei está certo. Né? Como a gente estava vendo lá, naquele cubo transparente, onde todas as leis universais influenciam qualquer objeto, né? Cada um de nós está sob influência de todas as leis universais, né? A todo momento. Cada coisa está sob as leis universais. Só que a gente consegue ter todo o conhecimento? Não consegue, mas não conseguiu ainda. Não conseguimos ainda. Então, quando a gente vai projetar alguma coisa, a gente precisa ter algum método para chegar mais próximo. Tá? Que método que eu devo usar? Estou falando das coisas reais. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o universo está aí, por isso que eu falei dos ateus no começo. A coisa está aí e eu vou projetar para alguém. Né? Eu preciso saber quem é esse alguém. Como é que eu faço para saber quem é esse alguém? Eu quero saber de tudo, como o Hermes falou lá. Não vou dar conta agora. Né? É todo um caminho. Então, temos que ver para quem a gente está projetando. Quem é o cliente e quem vai usar o nosso produto, quem vai receber, quem vai ler. Tá? Questão, nada substitui o ser humano. Tá? Não é uma coisa, os animais, não. Mas é que uma questão robótica. Né? Pode fazer o sistema, o site, o projeto gráfico, o produto que for, nada substitui a interação entre seres humanos. Tá? A gente pode pensar nas aulas de comunicação, vocês devem ter visto, né, que tem lá o canal, a mediação, você vai mandar a mensagem, manda para o receptor e para né? Aí tem também uma McLuhan que fala dos meios de comunicação como extensões do homem. Confere isso? Já ouviram falar? Os meios de comunicação como extensões do homem, e a gente pode passar para toda a tecnologia como extensão do homem. Né? Tudo que a gente faz, produz, é extensão do homem, porque a gente quer alcançar algo mais. Né? Algumas coisas não são, daí nem prestam mesmo, mas tudo que a gente produz é uma extensão. Agora vamos pensar, por exemplo, um MSN. Né? Todo mundo tem o tal do MSN e o Orkut, e que dá a impressão de que a gente está super interagindo e vendo todo mundo e está em dia com as coisas, né? Porém, é uma mediação. E toda mediação perde parte da sua essência, da essência da mensagem. Não perde? Toda mediação perde alguma coisa. Se eu falo no telefone, eu só tenho a voz, o resto eu perdi. Se eu falo na MSN, todo mundo já deve ter arranjado algum tipo de problema, porque está só escrito. E você escreve uma coisa com um tom, querendo dizer uma coisa, a pessoa entende outra lá. Né? Mediação é isso. O celular é a mesma coisa. O carro também. Né? Tudo que... Eu estou com poucos exemplos, na verdade, mas tudo o que a gente coloca no meio de duas pessoas é meio de interação e por isso perde. No fim das contas, a interação mais real, materialmente falando, é quando está um do lado do outro. Né? Um exemplo bom é, quem gostaria de fazer faculdade à distância? Quem? Ninguém? Por quê? 2 ali. Quais seriam as vantagens? Ou uma vantagem? Fazer à distância. Liberdade, tal, de horário. Tem liberdade de horário, mas também a variedade de professores, no caso, o estudo ali é maior. Assim, então, você consegue conversar com eles. Certo. Lá em casa, no computador, resolve. Beleza. E quem não prefere, me diga por que não prefere alguém aí.
pessoas. O ambiente, pois é. A gente tem muito mais multimídia no presencial, né, do que algo mediado. O mediado diminui. Pode até ser multimídia no nome. Né? Você vê e ouve. Mas não tem o cheiro, não tem o astral. Né? Quando você entra na sala de aula, em qualquer local, e sente, pô, esse astral não está legal. Como é que você vai sentir isso de outra forma se não estando ali? Né? Então, a interação direta com o nosso corpo, que é o nosso meio mais raiz, é a melhor coisa. Nada substitui o ser humano. Tá? Para que trabalhar? Chegando agora, esse slide tem vários pontos. Para que a gente trabalha? Vamos entrar no design. Eu sei que aqui tem a formação filosófica também. Para que a gente trabalha? Em geral, o que o ser humano trabalha? Para melhorar a sociedade. Para que mais? O que vocês querem trabalhar? Para ganhar dinheiro? Aqui na frente, o Cássio falou para melhorar a sociedade. Quantos falaram para ganhar dinheiro aí? Foi um bico puro. Para ganhar dinheiro, legal. A resposta normalmente é essa, né? Para ganhar dinheiro. Tá. Pensemos de onde nasceram as profissões. Né? Por que o primeiro cara começou a trabalhar? Vamos imaginar assim, se o mundo hoje fosse perfeito, faz tudo certo. Tudo certo. Quem vai trabalhar? Não precisa de nada, está tudo certo. Quem vai trabalhar? Tem que trabalhar se estiver tudo certo. Né? Porém, se alguém precisa de alguma coisa, se tem algum problema ali ou lá, aí a gente precisa trabalhar. Aí nasce o trabalho. Então eu concordo mais com o Cássio. Né? O trabalho só existe, a profissão só existe porque houve um problema. E alguém precisa sanar aquele problema. Né? De uma questão, de um estado original de perfeição, houve um problema, nós temos que resolver esse problema. Seja lá quem for. Pode ser um problema meu, eu tenho que trabalhar por esse problema, ou se está tudo certo comigo, mas deu um problema ali, não me custa nada. Está tudo certo comigo, não perco nada com isso, vou lá ajudar. Né? Então as profissões, se a gente pensar dessa forma, se alguém pensar diferente, levante a mão aí para me explicar. Sério, não tem problema nenhum com isso. Mas eu não vejo outro motivo a não ser trabalhar. Ganhar dinheiro é muito bonito, tá, mas na essência me parece que trabalhar é para resolver problemas meus ou das outras pessoas. Né? O dinheiro, a falta dele, não é problema. Tá? Como a gente estava falando dos problemas sociais. Né? Eu sei que aqui não é o caso, mas tem muita gente que tem problema por aí, né? Aqui ninguém tem problema, você vai pelos postos felizes, muito bem alimentado e tal. Mas temos problemas, não temos? Por aí? O que o design pode fazer por isso? Hã? Cartaz? Cartaz. Nem sei se eu devo entrar nisso. Eu estou saindo de uma crise com design, na verdade. Estava numa crise muito séria com a minha profissão e encontrei uma pessoa que eu conhecia só via internet, agora eu vim a conhecer pessoalmente, que estudou aqui, fez design aqui no Cefet e que mudou a minha visão. Por isso que eu estou tão amigável com vocês, assim, porque mudou a minha visão. A faculdade que eu fui não tinha nada disso eu fiz em Londrina, não tinha nada disso de ajudar os outros e coisa nenhuma. Era industrial e vamos fazer cartaz e vamos, né? Tem um livro que fala, que eu acho muito interessante, chama About Face, ele chama design de passar batom no porco. O design passa batom no porco. Né? Você pega qualquer coisa e deixa ele bonitinho. Então eu estava achando que era assim, o design dá as mãos para a publicidade, que é quem mente. Né? A gente passa batom no porco da mentira da publicidade, que trabalha para o marketing, que cria desejos, aquela coisa toda. E seriação e consumismo, e somos nós que fazemos isso, né, junto com a publicidade. O marketing vê qual é o problema, a publicidade inventa a mentira e a gente faz a mentira ficar bonita. Então, seja na comunicação visual, né, que eu sou designer gráfico também, seja nos produtos, que também comunicam visualmente. A gente estava falando de
Problemas sociais. Vocês sabem quais são as necessidades de Maslow, ou Maslow? A pirâmide, isso mesmo. Deixa eu ver, logo para frente eu vou trazer. Mas começam nas fisiológicas, né? As necessidades fisiológicas. Quer dizer, tem muita gente ainda que não tem comida nessa vida. Tem gente que morre de fome, tem gente que morre de sede, né? Então, será que é tão justo a gente trabalhar fazendo um Lamborghini? Eu fiquei sabendo essa semana que tem um cara que se formou que está no Lamborghini, um passou por lá. Não é daqui, desculpa, confundi as coisas. É um mexicano. Mas, né, tem gente dizendo Lamborghini enquanto tem gente morrendo de fome ou morrendo de sede. Será que o design pode trabalhar com isso? Será que não é mais justo? Né? Para ganhar dinheiro, não. Realmente não. Mas, por uma questão mais humana, né, uma vez que todos somos humanos, talvez seja interessante trabalhar com isso. Porque a gente sabe que quando o cara está faltando lá, é ele mesmo que vai me assaltar. Né? E se eu compro um carro bem bonito, com o meu dinheirão que eu ganhei, é mais ainda eu que ele vai assaltar, porque eu estou querendo chamar a atenção. Né? Etnografia, vocês já ouviram falar de etnografia? Todo mundo já ouviu falar? Que bom. Então a etnografia parece uma boa solução para isso? Para conhecer os outros e para resolver problemas? Quer dizer, eu vejo que tem um problema ali. Vocês já devem ter visto essa discussão que está acontecendo, o tal do Design Thinking, que eu acho que é o próximo aqui. Já ouviram falar do Design Thinking também? Quem não? Tá, então vamos. Então, aconteceu o Design Thinking assim, nós somos designers americanos ou europeus, estamos muito bem na fita, com dinheiro, e somos os melhores do mundo. E daí a gente vai fazer uma excursão para ir até o meio da África lá, que está faltando água, a gente vai resolver o problema deles. Né? Com o nosso conhecimento, a gente chega lá, dá uma olhada e resolve tudo. Só que é muito bonito isso. Né? Primeira vez que eu ouvi falar disso, eu achei o máximo, foi, pô, isso mesmo. Até que veio a contrapartida. Os caras da África, por exemplo, eu falo assim, quem são vocês, que americanos, europeus, ou brasileiros, né, que acham que vêm aqui resolver os meus problemas, do jeito de vocês? O que vocês pensam que são? Né? Porque mexe na cultura toda dos caras. Né? A mesma coisa, você está com um problema na sua casa lá, eu vou lá e resolvo. Né? Tem coisa legal assim, né? Você está com um problema discutindo com um amigo, vem o outro e fala assim, é o seguinte, ó, faz assim, 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 e vai e faz para você. Irmão tem isso, né? Irmão e irmã, normalmente faz coisa no seu lugar, assim. Meu, você está se metendo na minha vida? O que você está se metendo na minha vida? É bem isso, o design tem que tomar cuidado com isso. Por isso, trabalhar a etnografia é importante. Né? Esse método etnográfico é interessante, da gente ir lá, conhecer aquela população, ou a situação, né, do problema para o qual vou projetar, entender muito bem quais são as características culturais e todas as dimensões dessa cultura, né, para daí sim fazer um projeto. O Design Thinking evoluiu após a etnografia, porque começou a usar recursos e ideias da própria comunidade. Faz sentido isso para vocês? Que é o que a gente estava falando antes, do julgamento, né, e da empatia. Então eu posso olhar e resolver o problema de fora, ou eu posso ir lá e conhecer as pessoas, e aí sim fazer um projeto melhor, julgar melhor, e fazer um projeto mais legal, mais de acordo com eles. Tá? Design de interação, que no caso é o que a gente faz no Faber Ludens. Quem tem ideia do que é design de interação? Tem aqui, não mais. Então, 10 segundos para vocês criarem ideia sobre o que é design de interação. Uma 10. Alguma ideia? Design de interação. Alguma ideia? Não? Nada? Design, vocês sabem o que é? Já ouviu falar? Design é um negócio legal, hein? Interação. Design de interação. Hoje no mercado se fala em design de interação e o que se pensa é a interação do homem com o computador ou com um artefato qualquer. Né? Pode ser um celular, pode ser um brinquedo, pode ser a mesa, pode ser aquele jarro. Né? Como é que eu interajo com esses objetos? Na verdade, no mercado mesmo acha
se pensa em homem-computador ou homem-eletrônico, né? Como é que o eletrônico se comporta para que o homem interaja melhor com ele, né? Não só o sistema e a arquitetura de informação, né? A usabilidade vai pegar como um todo, né? O tamanho do botão, não tem celular que a gente não consegue tocar a tecla porque o nosso dedo é muito grande, né? Tem gente que tem dedo muito grande para esses celulares. Não, na verdade não é isso, né? O celular é que está mal feito, as coisas devem ser feitas para nós. Que ergonomicamente, né? Professor de ergonomia eletiva, né? As coisas têm que ser feitas para nós. Então, se o botão é muito pequeno, é o botão que é pequeno, não é meu dedo que é grande. Tá? E o design de interação é visto assim: homem-máquina, homem-interface. Porém, como lá em cima nada substitui o ser humano, e eu vou falar agora do Instituto Faber-Ludwig, porque esse é o nosso slogan e nosso valor máximo, é porque a gente trabalha o design de interação de uma forma um pouco mais ampla. A gente trabalha o design de interação, e nós digo trabalho porque não é a pós-graduação, que a gente tem só, a gente faz consultoria, e dentro a gente promove isso, não tendo aulas à distância, por exemplo, porque o design de interação é a interação entre as pessoas. Agora, saltando do julgamento um pouco, mas indo para uma, espero, nova visão do design, né? Não só desenhar comunicação visual e nem produtos, mas projetos de interação entre as pessoas, né? Não sei quanto vocês estão engajados na tecnologia e tal, mas talvez alguns de vocês sintam que a gente está se afastando. As pessoas estão se afastando com muita tecnologia para juntar, mas a gente está se afastando, né? Acaba ficando cada vez mais em casa, sozinho, dá uma saída à noite e tal, mas vai afastando. Hoje eu consigo falar com um amigo lá no Japão, por exemplo, ou nos Estados Unidos, a qualquer momento, pelo telefone ligo, mas diminui a minha necessidade de encontrá-lo, né? Vocês têm essa sensação de ir afastando, né? E aí vem todas as questões de criminalidade, de urbanidade, né? Tem arquitetos e urbanistas que falam que está o crime nas ruas porque a gente saiu das ruas e daí abre espaço para eles, né? Os criminosos. Se a gente for para as ruas novamente, diminui o espaço para eles. Então tem toda uma questão social aí que a tecnologia é causa, tá? Então, indo além do design de interação entre as pessoas, que é o que a gente pensa muito, o design de serviços. Por quê? Porque o design de interação, sendo uma busca com que para que as pessoas interajam realmente, a gente está tentando, não radicalmente, a gente ainda trabalha, né, dá aula na parte técnica, de sistema, de arquitetura de informação, usabilidade, arquitetura de informação, toda essa coisa, porém o que a gente discute nas aulas é essa questão crítica filosófica da tecnologia. A gente discute bastante isso, né? E a gente foi percebendo que se chega na interação entre as pessoas, e aí talvez mais do que um artefato, entendem artefato, né? Qualquer objeto, eletrônico ou não, que é um meio, um serviço talvez faça melhor esse trabalho de fazer com que as pessoas interajam. Um serviço não precisa ser uma empresa, né? É só uma dinâmica, projetar dinâmicas de pessoas, né? Projetar, por exemplo, uma intervenção numa cidade, uma intervenção que não precisa ser artística, né? Teve um cara lá no Faber-Ludwig que fez um projeto de uma feira, num domingo. A gente estava discutindo sobre o apagão, né, que teve e tal, e aí a turma tinha várias pessoas de Florianópolis e teve um super apagão uns anos atrás, né, acho que 3 ou 4 dias sem luz. E todo mundo reclamando, porque foi problema isso, foi problema aquilo, foi todas as coisas ruins, e de repente falou, peraí, de coisa ruim todo mundo sabe, não teve nada bom nesse apagão? E aí, um minuto pensando, começaram a aparecer as coisas legais, né, tipo, meus pais não conheciam os vizinhos, e por causa do apagão eles acabaram conhecendo, né, porque tiveram que se ajudar. Teve não sei quem, que os pais de outro aluno lá, que estavam se sentindo muito bem porque eles não tinham obrigação de fazer as coisas, porque não tinha luz. Então eles não precisavam fazer, né, ou pelo menos não precisavam fazer, mas não tinha aquela obrigação de estar fazendo coisa, então podia parar e descansar um pouco, de olhar o céu, que em Florianópolis é muito bonito.
aqui também, mas sem luz você não tem obrigação. Então as pessoas terão tempo de olhar o céu novamente, o que há anos não faziam. Tem gente que foi jogar xadrez na rua, tem gente que andou na rua à noite, era tudo escuro, e era outra cidade, né, outro tipo de interação, que as pessoas cumprimentavam, oi, tudo bom, como vai? Coisa que não acontece quando está no dia a dia. Então a gente percebeu isso, e aí saiu um projeto no Faber Ludens, o design, um projeto de interação, que não chega a ser um serviço, mas pode ser entendido como, era assim, imagine se num domingo por mês, desligasse a luz durante o dia. Tem a música do Rapa que fala, né? Falta luz, mas era dia. Quer dizer, não é tão mal assim. Pega um domingo por mês, apaga a luz geral, não tem energia elétrica, e aí as pessoas pegam suas coisas que não querem mais, por exemplo, roupas, né, ou objetos, e colocam fora de suas casas, na rua. Pendura lá, põe tudo que quiser lá. Como eu não quero mais, não tem problema. Né? E como eu estou colocando lá, não tem roubo. Então qualquer um pode passar e pegar. Se várias pessoas fizerem isso num domingo sem luz, para que não tenha Faustão, para que não tenha muito para fazer, a não ser interagir com as outras pessoas, né, coloco as coisas lá e saio na rua. Aí eu posso pegar roupa e coisas que tiverem na rua porque não tem dono. Né? Posso vir um grande carnaval, na verdade. E as pessoas, os brasileiros, têm essa questão de no carnaval, fantasiados, interagirem muito mais fácil. Né? Rola uma interação no carnaval, né? Você não precisa nem conhecer a pessoa. Isso aqui é legal, pá. Imagina se um domingo por mês tivesse todo mundo fantasiado, loucão no meio da rua, e você puder andar, ir na casa das amigas lá, ver as roupas que ela não quer mais, né? Você passa na casa dos camaradas mais espertos lá, pegar um PS2 que ele não quer mais, marcando, e se quer sair de namorado e vamos fantasiar parecido, dá pra fazer uma festa geral um negócio desse. Aí no fim do dia, na hora que estiver acabando a luz, eu vou para minha casa, recolho o que está lá, que pode ser que tenha mudado tudo, né, o que sobrou na minha casa, recolho, quer dizer, interagir o dia inteiro e ainda chego em casa e tenho um monte de assunto para conversar com a minha família. É um design de serviço, isso é um serviço, não é um serviço empresarial necessariamente, e faz com que as pessoas interajam. E o fundamento é que não tenha energia elétrica. Então é um inverso, sabe? O design pode fazer isso. O design de interação não chega a ser tendência, mas já está, né, com força hoje em dia. E o design de serviço está crescendo bastante hoje em dia. Tá? Quer dizer, o design como a gente vê, de produto e gráfico, existem, mas o design está evoluindo muito. Vocês entraram na faculdade em 2009? 2008? Que sorte de vocês. Entrei em 95 e era uma dureza, que ninguém sabia o que era design. Meu pai e minha mãe até hoje não sabem, minha mãe sabe melhor, meu pai não entendeu ainda. Né? Foi muito difícil. Hoje vocês estão entrando na faculdade num mundo que já sabe o que é design, mesmo a gente tendo problema com os nossos clientes, mas o mundo já sabe o que é e o design está evoluindo, está crescendo muito, por muita discussão e muito trabalho sobre ele. Mas era bastante difícil e aqui a gente está transpondo a questão material, o que é muito legal. Né? O design como sendo projeto de coisas não materiais. Tá? E que a gente pode fazer isso para solucionar problemas dos outros. Né? Talvez uma turma lá sem água, por exemplo, ou sem comida, fazendo que as pessoas interajam mais, né? Pessoas em empresas locais e governo, que é o design thinking, talvez eles melhorem a sua condição de vida. Aqui o briefing, né, de design. Nosso briefing Problemas Sociais do Brasil. Se vocês entrarem aqui no Wikipedia, tem concentração de renda problema, trabalho infantil, analfabetismo problema, dá para trabalhar com isso aqui, né, no design, analfabetismo, trabalho infantil, migrações internas, condições de trabalho não é bom, prostituição não está legal, infraestrutura, saneamento básico tem problema, mortalidade infantil, expectativa de vida, violência, acho que tem bastante trabalho para a gente fazer, né, enquanto designers. Se a gente for trabalhar nas pessoas que não estão legais ainda, senão não tem por que trabalhar. Se o mundo estiver legal, ninguém precisa trabalhar. Tá? Aqui o Maslow, né, os fisiológicos que a gente falou. Eu pessoalmente acho muito justo que a gente procure trabalhar aqui. Né? Dá para trabalhar nos outros também? Dá. Tem gente de todas as classes econômicos, sociais hoje em dia. Né?
Tem gente muito rica e tem gente muito pobre. Dá para trabalhar em todas? Dá. Mas eu acho que se cada um colocar como faz no Google, né, toda sexta, assim, ou 20% do seu tempo para isso aqui, já vai melhorar nosso mundo. Não só a vida deles, mas a vida de todo mundo. E por que a gente trabalha? Porque tem problema. Se for trabalhar para quem não tem problema, a gente não está ajudando em nada. Né? E as profissões são para que a gente possa ajudar o coletivo. Tá? Então, como eu estava falando lá, a questão do conhecimento absoluto para julgar melhor, né? Nós temos todas as leis universais que se aplicam em tudo, porque são universais, e nós temos o problema dessa ciência materialista e estatística. Né? Estatística, vocês já viram aquele Obrigado por Fumar, alguma coisa assim? Né? Tem um exemplo nesse filme, tem outros exemplos, que os caras fazem uma pesquisa lá de... Como é que é? Pegaram 100 pessoas fumantes e comiam pizza, não, como é que era? Tinha um fumante, não vou nem usar, vamos dizer assim, que se os caras pegam uma pesquisa e falam que o Pelé fumava, o Garrincha fumava, o outro fumava. O Maradona diz que cheira cocaína. O cara pode pegar lá 10 caras, ou pega um time de futebol, que tem, quantos caras tem no time? 20? 22? 24 tem o time? 23? Tá. 23 caras no time de futebol. Aqui no Brasil. Quantos usam drogas, né? E contratam prostitutas? Bom, então quer dizer que usar droga e contratar prostituta faz o cara jogar bola bem. A gente consegue fazer isso com a estatística. A gente prova cientificamente que isso funciona. O Pelé e o Garrincha lá, a gente consegue provar que fumar faz você correr mais, ou fazer gols mais bonitos. A gente consegue fazer isso, né, via estatística. Então a nossa ciência, assim, ela não dá conta de tudo, versus metafísica e filosofia clássica, né, que é isso que eu estou passando para vocês, o caminho reto dos hindus, parará. Né? A metafísica, o que é? É tudo o que a física não dá conta. Física da matéria. Né? Por exemplo, saudade. Vamos medir saudade? Quem tem mais saudade que o outro? Ou vamos medir, vamos apostar quem gosta mais de sorvete de chocolate aí? Eu ou você? Depois que não se mede. Se a gente for buscar aqui dentro, tudo isso aqui, é que eu não coloquei para vocês, que era muito, mas coloquei o soma, a psique e o... Nossa, a musiquinha tá matando vocês. Espera aí. O que vocês querem ouvir? Funk? Então a metafísica e filosofia clássica, a gente pode pensar em cultura também. Né? A cultura, as coisas que a ciência não mede. Coisas subjetivas. Existem coisas subjetivas? Ou é muito parapsicologia e metafísica? Não existem coisas subjetivas. A cultura é subjetiva. Tá? Então agora eu vou fazer uma propagandinha. Que lá no Instituto Faber-Lucas, coisas que a gente está inventando agora. Tá? Eu inventei esse nome aqui hoje cedo, conhecimento absolutis. Né? Que a gente trabalha, por exemplo, capitaludismo apareceu ontem. Né? Porque a questão é a seguinte, as coisas que a gente está fazendo, a gente não quer ir contra o sistema, contra o capitalismo. A gente quer enganar o capitalismo. Mais legal do que ir contra é enganar. Né? Tem vários projetos aqui em Curitiba, já ouviram falar do Interlux? É uma galera que faz artes e tal, os caras da bicicletada, eles criaram a bicicletada, tem aquelas traseiras de ônibus, os desenhos super legais, não sei o que lá, são eles que fazem, quer dizer, eles usam o sistema, usam verba do sistema, né? O sistema, não estou falando que nem o Tropa de Elite, assim, o sistema, né? Mas o sistema é o sistema, que está aí, né? As regras e tal, como funciona a coisa, a gente pode usar isso de forma inteligente para conseguir trabalhar de uma maneira que melhore a vida das pessoas, porque o sistema hoje não é muito para melhorar a todos, né? Ele é meio competição demais. Quando a gente compete, só um ganha, ou alguns ganham e outros perdem. Tá?
O capitaludismo, você já ouviu falar do Fred? Fred Amstel, o usabilidoide? Foi ele que inventou isso aqui ontem, né? O capitaludismo. A gente estava conversando de descapitalizar o capitalismo. E daí, descapitalizar o capitalismo, o capitaludismo, ele inventou isso aqui. Nesse mês a gente também começou com a usabilidade moleque. Você já ouviu falar de usabilidade? Né? A gente faz testes de usabilidade e tal, precisa de um laboratório com um software Morai, e aí tem que ter uma sala com espelho para o usuário ficar lá, e a gente fica assistindo aqui, o usuário vai fazendo as coisas, a gente vai vendo e analisando, paraná, toda uma questão formal e tal. Usabilidade moleque a gente inventou no momento que a gente pegou os nossos computadores e fomos para dentro do Shopping Miller, sentamos nas poltronas de couro do Shopping Miller lá em cima, usamos a internet do Shopping Miller, pegamos pessoas que estavam andando ali na frente, falou, vem cá fazer um teste, não sei o que lá, e como não tinha som e não sei o que lá, já usa a TIM, eu usei a promoção dos 25 centavos, liguei para outro TIM, botei na menina e tal, a gente ficou ouvindo do outro lado, então nós fizemos teste de usabilidade mais moleque, isso aqui foi do Rodrigo Gonzato, acabou de se formar lá, trabalha conosco, falou assim, usabilidade moleque e tal, e inventamos isso aí. Agora está desenvolvendo para documentar a usabilidade moleque, quer fazer teste de usabilidade do jeito que der. Agora, pô, mas isso vale? Vale. Vale exatamente por causa disso aqui. A ciência é muito bonita e prova qualquer coisa. Só que ela não prova, no fim das contas, né, a verdade. Então, do jeito que a gente quiser fazer, a gente faz. Se a gente tiver um método documentado, isso vai valer. E não deixa de ser verdade por isso. Sendo uma coisa séria, bem pensada, funciona. Os caras falam, pô, mas tudo largado. Vocês estão vendo, né? Porque um dos novos também, o método CX. A gente está desenvolvendo esse método CX. O que vocês acham que quer dizer CX? Chico Xavier. O nosso método Chico Xavier. Esse aqui a gente não começou a usar direito, a gente só está brincando. Mas é o seguinte, eu faço filosofia, né, estudo filosofia na Nova Acrópole, lá o Fred é Hare Krishna, né, dos bons ainda, ele é meio top, ele leva tal, meditação e tal. Então a turma ali do Fabulous tem um monte de maluco, graças a Deus, Faber de fabricar nudes lúdico, né, brincadeira. Então a gente está começando a pensar em fazer um método CX, em vez de ficar analisando documento e criando muita coisa, com muita técnica, a gente para, fica quietinho. Isso a gente não fez ainda, na verdade, mas a ideia é essa. A gente pega o Google Docs e abre e escreve o que vier à cabeça. Sabe? A gente fez lá um monte de teste de usabilidade, em vez de ficar indo no vídeo e ver o que o cara escreveu, o que nós, especialistas, né, que estamos trabalhando, lembramos do negócio. Então Chico Xavier. A gente abre o Google Docs e cada um está escrevendo no mesmo momento, no mesmo documento, o que lembra e o que acha. E aí fica um relatório, assim, claro, que depois tem que dar uma melhorada no texto e tal, mas é de inspiração. Né? Qual é o problema? Né? Nenhum, está lá escrito. Claro que isso aqui a gente não entrega para o cliente só assim, né? Tipo, aí bate essas nossas, que a gente chama de mesa branca, que a gente entra na mesma mesa com o computador, assim, todo mundo do Google Docs e sai assim, vem a iluminação, né? É isso. E aí então a gente faz o Chico Xavier e daí bate com os outros documentos para ver o quanto que nós estamos certos. Né? A gente vai lá e analisa depois, tal. Mas a ideia é desenvolver isso aqui, começar a botar meditação para os designers. Imagina você tem um problema lá bravo para você resolver, um projeto, e você faz uma meditação pensando nesse problema, pensando nesse projeto, medita de verdade, baixa a atividade cerebral, né? Entra em alfa e aí você volta e resolve o problema. Gente, que massa. Né? Método de design, cara. Vai dizer que é mentira? Não, não é mentira. E design crítico é uma coisa que a gente faz bastante também, né? Pensar, fazer projetos de design quase fictícios, mas não precisam ser fictícios, né? É para criticar. É quase um contra-sistema. Então, fazer projetos de design que façam com que as pessoas pensem na sua situação atual. Né? Vocês acham importante isso? Não? É importante ser crítico, né? Para ter liberdade, para pensar por si mesmo. Então, são coisas que a gente faz. O
que eu queria falar também, para terminar aqui, porque eu gosto, na verdade, não gosto muito de ficar dando palestras, eu prefiro que a gente converse em geral, mas uma coisa que eu gostaria de falar aqui no final, a gente está discutindo muito o tal do meta-design, que é o design do design, né? E de uma forma, de certa forma, filosófica ou religiosa ou humana, todo mundo quer ser livre, né? Ou não? Você tem vontade de ser livre? E livre é não ter dependência. A gente tem que pensar que o design, quando cria produtos, ele acaba nos tecnológicos, a gente acaba ficando dependente desses produtos de certa forma. Né? Por exemplo, você fala assim, vamos viver sem luz. Está vindo 2012 aí, vai acabar a luz elétrica. Né? Como é que a gente vai viver sem luz? Né? O 2012 é uma forçada, mas vocês conseguem imaginar? Quem não consegue viver? Quem consegue viver sem luz aí? Quem conseguiria viver sem luz? Sem luz é sem geladeira, sem luz é sem iPod, sem luz é sem televisão, o que mais? Sem luz é sem luz em casa, na vela, né? Vocês imaginam como é que era há 120 anos atrás, que não tinha eletricidade, como é que se ouvia som? Tinha que ser num ou banda, né? Vai ter apresentação de banda só ao vivo. Não tinha som, né? Como é que faz sem luz? Como é que faz fogão elétrico? Não tem fogão elétrico mais, é fogão no gás, talvez. Se é que eles conseguem fazer os fogões e os botijões sem luz. Não sei, né? Mas a gente vive, tá? A questão eu quero chegar lá, no meta-design, a questão o mais importante do design hoje, para a gente se libertar, enquanto profissão e ferramenta de libertação do homem, que é para isso que nós estamos aqui, para nos libertarmos da dependência, é que a gente ensine design para todas as pessoas. A gente ensinando o processo de design, que as pessoas consigam ver quais são os problemas que elas têm na comunidade delas ou dentro de casa e souberem como desenvolver soluções para os seus problemas e para a sua comunidade, a gente perde a dependência, você desaliena. Né? Alienar é você tirar da pessoa. Né? Quando a gente vota, a gente aliena o nosso poder de decisão para tal candidato. Você decide por mim agora. Né? Quando eu uso o celular, eu estou alienando o meu encontro com uma pessoa por isso aqui. Né? Eu deixo de encontrar a pessoa. E aí, de repente, quem consegue viver sem celular hoje? Tem jeito, a questão é essa, não é quem. Tem jeito de viver sem celular hoje? Pô, é muito difícil, né? Eu digo para vocês que eu tentei, fiquei anos sem celular. É mais difícil? Ganhei do meu pai, porque ele ficou de cara comigo, que queria falar comigo e tal, já se viu, né? Para trabalhar é muito mais difícil. Imagina a pessoa ter que deixar recado num fixo, ou ficar te procurando, ligando de fixo em fixo, que dá. Mas é mais difícil. Então a gente vai ficando dependente disso. Ensinar design para todo mundo, o que vai fazer? Vai ser todo mundo designer? Não. Se todo mundo souber design, a gente volta no artesanato. Cada um faz o seu, e isso gera independência. Não depende de mais ninguém. Tá? Então a questão é essa, o meta-design é pensar o design do design. O que nós vamos fazer com esse lance de design? Né? Vamos projetar isso, e é isso que dá esse bando de loucura aqui que a gente faz e que está dando certo, viu? Aliás, é bom falar. Amanhã tem a inauguração do nosso escritório, que já está com um mês, e consultoria, grandes empresas. Eu estou falando isso para vocês falar, esses caras são uns alucinados, isso aí não vai dar certo. Não, está dando certo, está dando muito certo, super legal. Essas nossas alucinações, isso que eu estou falando para vocês, que a gente faz no Faber Ludens, é um barato que a gente vai fazendo meio que de coração, no que a gente acredita, de repente aparece um cara da IDEO lá, e fala a mesma coisa que a gente está falando na sala de aula, aí aparece um outro cara da outra empresa lá e mostra um projeto nosso, foi uma sensação lá no Instituto, era um projeto dos alunos. E o cara americano falando que esse projeto aqui no Brasil e tal. Porra, então tá funcionando, sabe? E tá legal mesmo. Então, deixem-se pirar bastante. Tem que estudar a gente só pira depois que a gente sabe bastante, né? Tipo, não adianta também largar a faculdade e sair alucinando por aí. Né? O negócio é saber o que está acontecendo, o que é que já foi dito
né, dos grandes caras, historicamente, e aí a partir disso podemos fazer diferente, que já não foi feito. Melhor ainda é usar o que já foi feito para unir e fazer coisas, novas relações, né, articular as coisas antigas ou atuais para fazer coisas novas. Tá? Ajudei em alguma coisa na questão do julgamento? Com certeza. Só um falou. Acreditei. Então tá. Eu queria agradecer a vocês por essa atenção de me ouvir. Né? Se quiserem isso, amanhã é Dia Mundial da Usabilidade, vocês estão sabendo? Não? É o Dia Mundial da Usabilidade, acontece em vários países, eventos. Aqui no Brasil acontece só em 2 lugares, que é em Belo Horizonte e em Curitiba. Né? E nós, do Faber Luiz, estamos fazendo isso na frente do Shopping Miller. Se vocês quiserem comparecer, a partir das 14 horas, amanhã estamos com um evento aqui, né? Mas quem tiver de passagem por ali, na Cândido de Abreu 140, que é em frente ao Shopping Miller, em cima do Banco Real, no prédio ali, a partir das 14 horas a gente vai ter uma abertura às 14, daí às 15 e 16 nós vamos ter palestras diretamente de Belo Horizonte, acho que vem os caras importantes, eu não me lembro agora exatamente quem que são, a gente vai ver streaming, talvez seja até internacional. A gente vai ver o streaming deles via online lá. 14, 15, 16. Às 17 o Fred vai falar sobre a semiótica no design. E não achem que vai ser algo mais ou menos, porque o Fred é bem figurão, ele só inventa moda e é super legal. E depois vai ter o poder da publicidade no design, que é do Rodrigo Gonzato, que acabou de se formar lá também, que também é outro ótimo alucinado, que dá nó na nossa cabeça. O Fred Gonzato dá um nó na nossa cabeça, graças a Deus. E aí às 7 horas, depois de todas essas palestras do Dia Mundial da Usabilidade, a gente ainda vai ter um coquetel que é aniversário de 3 anos do Instituto e estamos lançando nosso escritório lá. Então, quem quiser participar, só aparecer. Acho que até dá para entrar isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Um navigator. Bom, acho que é Dia Mundial, acho não, é Dia Mundial da Usabilidade. .com.br. Ah, aqui não é o Chrome. Bom, vocês entrem em Dia Mundial da Usabilidade. Eu não sei nem se eu estou conectado. Dia Mundial da Usabilidade vai ter lá, dá para fazer inscrição se alguém quiser aparecer lá. E, novamente, obrigado. Agora, se vocês quiserem fazer perguntas, discutir, dar ideia, criticar, qualquer coisa, estou à disposição. E não só eu, mas se alguém quiser responder, é isso aí. Alguma dúvida do que eu falei? Ou crítica? Qual o trabalho também que você está falando? Oi? O que vocês fazem exatamente, especificamente? O que a gente faz? É. Hoje nós temos uma... Assim? Hoje a gente tem a pós-graduação, que é a especialização em design de interação. Né? Então, o que a gente faz é essa pós-graduação, que é design de interface, prototipação, usabilidade, arquitetura de informação, tem um pouco de robótica, que os alunos aprendem a fazer programação em robozinhos de Lego, faz com Arduino também, instalações interativas, né? Por exemplo, a gente pega, agora não posso falar porque isso não aconteceu ainda, mas tipo grandes feiras, assim, né? A feira vem lá e fala, queremos uma instalação, não sei como, então a gente inventa uma moda para iPhone, ou que o crachá do cara saiba onde ele está, ou fazer com que as pessoas troquem informação via crachá ou de alguma forma. A gente cria instalações para esse tipo de coisa. Também sistemas, teve um sistema de uma aluna que se formou, o TCC dela foi um sistema de liberação de
semáforo de trânsito para ambulâncias, né? Que aí a onda verde se adequava à ambulância. Então, quando a ambulância estava chegando, ia abrindo sinais para ela. E isso, não sei se foi utilizado, mas os bombeiros do Maranhão se interessaram nesse projeto. Agora se formou uma turma que fez um projeto para que o homem grávido, que está com a mulher grávida, não fique tão longe ou não seja tão alienado da gravidez. Então eles fizeram um cinturão que quando a mãe coloca um cinturão em volta da barriga e o pai também vai trabalhar com o cinturão, quando a criança chuta, ele sente. Então ele sente no lugar que chutou. Assim, então ele está grávido também. Isso foi bem legal. Teve uma turma também que fez agora um projeto para os deficientes visuais, também chamados cegos, né? Que eles fizeram, era um brinquedo, que é a questão da interação entre as pessoas, né? Eles fizeram miniaturas de coisas pequenas, de madeira, assim, réplicas muito detalhadas. Então, os deficientes visuais tinham que pegar aquelas peças, identificar o que eram aquilo, o que era cada objeto daqueles, que para eles foi super legal, eles podiam fazer em conjunto e criar histórias. Que é criança, né? Naturalmente, as crianças começaram a criar histórias. Bom, então vamos inventar uma história aí. E a turma da escola de deficientes visuais ficou encantada, disse que mudou a vida da criançada, assim, porque agora tem um brinquedinho a mais. O que faltou no trabalho, que foi o feedback que deu na banca deles, era mais estímulos auditivos, né? Tipo, tocar uma buzininha, tocar alguma coisa, ou que eles pudessem fazer barulho de chuva, para eles é muito forte. Mas que, enquanto interação, eles ficaram muito mais amigos e passam tempo com coisas mais divertidas para fazer. Né? Então são brinquedinhos, tarará, e isso foi bem bacana. O ponto I, que foi falado lá numa palestra americana, não me lembro, esse que foi citado, era um sistema para os nossos ônibus, assim, né? Um sistema de informação para turistas em Curitiba. Né? Então, como tem aquelas informações na frente do Miller, tem lá aqueles totens gigantes nos terminais de ônibus, não sei se já usaram aquele sistema. É uma maravilha, mas a gente conseguiu fazer um pouco melhor. Né? Não sei se já usaram, tentem usar, entre no totem daquele e tenta achar ter um ônibus, é dolorido. Então a gente fez um sistema com GPS e iPhone e um monte de coisa lá. iPhone não tinha na época, mas um monte de tecnologia disponível. A gente não cria tecnologia. A ideia é a gente usar a tecnologia disponível e organizá-la de maneira que as pessoas se beneficiem. Né? Então saiu esse ponto I. Agora a gente fez também no escritório, por exemplo, testes de usabilidade para o portal da PUC, né, que tá vestibular e tal, aí faz teste de usabilidade para eles e dá relatório para eles. Vocês sabem como é que funciona isso, teste de usabilidade? Foi o cara para usar o site, pega vários perfis de usuários, né, quais são os perfis ali, pega 4, 5 de cada perfil, põe eles para usarem, e a gente vai ter um facilitador que vai conversando e dando tarefas para cada um deles, né? Tipo, estudantes atuais da PUC. Né? A gente pega tarefas mais frequentes deles, o que ele faz lá? Ele vai na biblioteca, ele quer saber o telefone da coordenação, ele quer saber se ele pode validar uma disciplina e ele quer saber se ele pode fazer transferência de um curso para o outro. A gente pega umas tarefas assim e pede para o usuário fazer, e aí a gente vai anotando quais os caminhos que ele vai, o que ele está pensando, onde ele errou, né? Onde ele errou não, onde o sistema está errado. Porque a ideia é essa, o usuário está sempre certo. Né? Não sempre, tem usuário que erra feio. Mas, para daí a gente tirar uma base e falar assim, olha, cliente, a gente acha que você pode fazer isso, que é a consultoria que a gente faz, a gente não desenvolve. Né? Mas a gente vê a consultoria e fala, isso aqui está com problema, isso aqui está com problema, as pessoas estão errando aqui. Então, é uma coisa que eu queria falar para vocês também de cliente, de pesquisa, assim, quando a gente faz um trabalho, um projeto, alguma coisa e apresenta
que é o melhor que a gente fez, a chance de ser julgado e criticado é muito grande. Quando a gente faz testes com os usuários e tem provas disso, falando, mas meu cliente, caríssimo senhor, não sou eu que estou dizendo. São as pessoas aqui, eu fiz aqui, eles erram aqui e acertam aqui. Então isso facilita o design, muito. Né? Outra coisa que eu aprendi há um tempo atrás, para currículo, que é muito legal, quando a gente está falando com a empresa e tal, você vai botar no teu portfólio, não coloque só as peças gráficas ou os produtos, porque para eles isso é coisa de artista. Ele vai falar, que bonitinho, ele vai pedir para a mulher dele olhar, ou para a filha, ou para o filho, você vai ver se você gosta disso aí, né? O que esses caras de empresa querem saber? O quanto você deu de lucro para o teu cliente anterior. Então, se você conseguir esse dado, tipo, ó, o cara vendia tanto e depois no projeto o cara passou a lucrar tanto. Né? Ele vendia 1.000 e passou a vender 3.000 depois no projeto. Aí você está falando a linguagem que o teu cliente entende. Ele nem vai querer ver se está bonito, se está feio, até porque a gente sabe que o critério deles, bonito e feio, não é a coisa mais séria do mundo. Né? Vocês já trabalham com isso, você faz 2 propostas legais e uma só para ter ele, aquela feia, ele vai naquela feia. Ele vai na desgraçada. Então, esse tipo de informação é legal. Respondi mais ou menos? Além das alucinações que a gente tem. Convido a todos aí, acho que o último final de semana de todo mês tem aula ali no Cabral. Sabe o McDonald's do Cabral? Não? Sim. Tá. McDonald's do Cabral. Do lado esquerdo, está na avenida ali, chega no McDonald's, pega da esquerda, do lado esquerdo tem um murão de pedra, assim, né? Então, é ali dentro do murão de pedra. Se for para Paraná, é mais rápido. Né? Paraná 150. Aí é sábado, dá para ir de manhã já e domingo. O mais legal é que a gente pega a aula de sábado à tarde, para assistir qualquer aula, pode assistir lá, e fica depois da aula para curtir, conversar com as pessoas. É de sair de cérebro fritando, assim, de tanta alucinação legal que acontece ali. É um bando de maluco, porque nas aulas a gente fica inventando robótica e não sei o que, e discutindo o que é interface. Esses dias na aula de interface a gente discutiu o que não é interface. O que não é interface? Interface é algo que está no meio de 2 coisas. Tudo interage. O que não é interface? Teve um cara que chegou, como é que foi? Na alma, ele achou que não era interface, a alma. Teve outro que falou tempo, acho. Mas daí o cara falou o tempo não é interface. Outro falou assim, não, o tempo é a interface de quem eu era com o que eu sou. Então vai nessa linha, assim. Sabe? O cara falou da razão, daí o outro falou da ideia. Não, mas a ideia, falou do pensamento. O pensamento não é interface. Falou, não, mas tem a ideia para depois do pensamento e depois virar ação. Então o pensamento também é interface. Sabe? E a gente chegou, tipo, talvez Deus, talvez o pensamento, dependendo da linha, taraná, então tudo é interface, tirando 2 ou 3 coisas, que são os extremos, tudo é interface. Então tá, então vou fazer o trabalho agora, escolher uma coisa e faça um projeto de design de interação com essa interface. Tem gente que escolheu dança, tem gente que escolheu água, tem gente que escolheu molho. Se vira, pois não. Oi, Gustavo. Em primeiro lugar, obrigada por você ter vindo aqui falar com a gente. É sempre um prazer. A gente pensa diferente nesse mundo meio prático que a gente tem aí, né? Eu sou professora do curso de design. Eu estava pensando aqui com os meus 3 doutores. Assim, eu fui para um congresso em Cuba, mas foi um congresso de gênero, né? E aí tinha um designer lá, cubano, né? E eu acabei conhecendo ele, porque você mesmo falou, né? Essa interação acontece mais fora do tempo. E aí eu perguntei para ele, bom, como é que é ser designer em Cuba? Né? É bem diferente, sabe? Muito, muito diferente. Eles não pensam no mercado, porque não existe, né? E não pensam no artefato. E o conceito de interação para eles está muito próximo do etéreo, assim, né? Não está materializado.
achei que isso estava embasado na cultura e realmente está. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um problema muito difícil, porque pensando em design thinking, nos Estados Unidos eles têm isso resolvido. Assim. Olha, é pro lado de lá, 180 graus. Em Cuba, eles também têm o troço resolvido, porque é pro lado de cá. Né? Eles são radicais dos dois lados. E a gente, esse caminho do meio que você falou assim, do reto, não é muito simples. Acho que a gente está batendo na parede frouxa de cá e na parede esticada de lá há bastante tempo. Assim, né? Acho que alucinar é um jeito de pensar isso e chegar nisso, mas a gente precisa materializar também, sabe? Então, acho que para chegar nesse lado do meio, não sei, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso na vida prática, porque eu estou na Torre de Marfim da academia bem feliz, por sinal. Assim. Eu trabalho não é só por causa de ter problema, não. Sim, claro. Eu trabalho porque faz parte da minha dignidade, assim, né? A construção da minha dignidade. Então, mas eu estou numa Torre de Marfim e eu sei disso. Né? Eu queria que você falasse um pouco mais dessa interação com a vida prática, porque a partir da pergunta que ela fez, que vocês fazem, efetivamente, você só falou coisas práticas. Assim, Sim. né? E mesmo pensar no grupo, sábado e domingo, também é prático, né? Você também está materializando coisas. Então, assim, você acha que a gente está inventando um novo jeito de lidar com esses dois lados, porque o Brasil está bem no meio, sabe? Sim. Tem os dois, né? A gente tem tanto o lado americano quanto o lado cubano aqui, né? Na bagunça. E junta a criatividade ainda, que nenhum dos dois tem, por sinal. Não? Cuba não? Pois é, porque... Na minha opinião, de Torre de Marfim. Tá. Da ciência, estatística. Tá. Você quer saber do Instituto? Eu quero saber a tua visão pessoal. Não quero... A minha visão pessoal não é fácil, né? A gente tenta manter uma certa pureza, né? De purista, assim, nesse caminho reto, mas às vezes a gente tem que dar uma escorregada, né? Tem que dar uma vendida na alma um pouquinho, assim. Porque senão não vai para frente, realmente. Por isso que a gente tenta enganar o sistema, né? Tem que estudar os editais, tem que ir atrás dos projetos dos clientes grandes, tem que ir. A gente fala ali dentro do escritório também, de uma questão Robin Hood, né? Não adianta tirar do nada, a gente tem que viver, né? E a vida é o fluxo, né? Então tem que entrar alguma coisa, sair alguma coisa, e precisa de grana, precisa de energia, precisa de vida, e aí a gente procura trabalhar um tanto Robin Hood, né? Pega da empresa grande lá, pegar o cliente, ele lá, a gente faz o trabalho bem feito, para receber bem, para poder subsidiar o instituto. A gente está agora a empresa e a pós-graduação. Então, o dinheiro que entra dos grandes clientes, a gente consegue subsidiar umas alucinações que viram pesquisas práticas, né, no instituto. Por exemplo, a gente estava fazendo, agora me lembrei de uma sonda cultural, eles fazem sondas culturais ali, tudo invenção dos caras, né? Eles pegaram numa escola e pediram para a professora, todo fim de aula, escrever como é que foi a aula dela que ela achava dos alunos. E aí, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Colocar numa caixinha. Aí chegou o final de semana, no final da semana eles pegaram a caixinha e foram ver o que era segunda, terça, quarta, quinta, como é que foi o desenvolvimento. Não precisava nem ver qual que era de segunda, terça, quarta, quinta. O de segunda estava dobradinho, bonitinho. O de terça estava dobradinho, médio, bonitinho. O de quarta estava meio amassado. O de quinta estava virado o papel, porque era um papelzinho que ela escrevia e embrulhava num papel alumínio. O de sexta era uma bolinha. Pegou, amassou, assim. Aí você lia dentro, sabe? Falou assim, que legal. Taraná, as crianças, segunda-feira, todo mundo brincando. Sexta-feira estão xingando algumas crianças. Então, dá
para tirar conclusões sem ler, só de ver, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então são essas alucinações, que não é tão alucinação assim. Que a ciência não dá conta, mas pode dar conta, é só ela aceitar isso aqui que está na cara. Né? Como a gente está fazendo agora um outro método também, a gente faz o teste de usabilidade formal de um produto e no final a gente dá massinha mesmo, de brincar para os usuários, falou assim, queria que você fizesse uma forma para a gente saber como é que foi a experiência do usuário. Tem coisas que o usuário não consegue verbalizar. Né? Ah, foi bom, mas não sei. Faz uma forma aí, com a massinha. Então tem gente que faz uma bola, tem gente que faz uma flor, e aí explica o porquê da flor. Então fica mais fácil, né? Outro método que a gente está desenvolvendo de fazer massinha. E assim por diante. Quer dizer, tem que dar uma vendida, se perguntou da questão prática, tem que vender de vez em quando o serviço, para conseguir subsidiar o outro lado. E a gente ainda procura vender para empresas que a gente acha, ou que a gente acha não, mas que fazem um serviço legal. Por exemplo, como a gente entende que a educação é muito importante, a gente procura focar em universidades, em escolas. Né? Vamos ver se a gente consegue um projeto com a federal. Né? E aí a federal paga do tamanho dela, o nosso projeto fica legal, só que a gente está colocando o nosso serviço para alguém que faz uma coisa legal. Né? Aí vamos na PUC? Vamos na PUC. A gente vai buscando universidades. Eu acho que esse é o nosso diferencial, sabe? É o nosso diferencial em ciência também. A etnografia é um jeito que a ciência usa para estudar o subjetivo. Uhum. Né? E aí a gente acaba subvertendo o sistema de estatística objetivo, e é isso que chama a atenção nos dois polos. Assim, uau, o Brasil consegue ser interdisciplinar. A visão deles. É. Legal, né? E é isso que a gente chama de criatividade. Consegue ser. Mas é muito legal. Obrigada. Agradeço. Fazer uma crítica, pergunta. Quer só falar? Fala que eu escuto. Foi isso? Eu queria agradecer. Agradecer novamente aí vocês terem vindo. Espero que tenha ajudado em alguma coisa nessa vida. Ajudou no julgamento? Mas, assim, não, aqui eu gosto particularmente também, assim, então, né, como tesão mesmo. Acaba sendo uma coisa meio assim, tipo, não é meu deixo, mas tem uns que tem mais afinidade, assim, outros Sim. acaba tendo aquela... Pois é, não sei como é que é a formação de vocês aí. Discute alguma coisa? Discutir? Não, então, tem sempre aqueles professores assim, nossa, eu desse lado, ela professora que está sendo aula de semiótica, então é foda. E tem outros que... Mais reto. Sim, exato. A gente tem uma fundamento de interação, mas assim, acho que a professora devia ser acho que lá, se você me entende. Daí, por isso que a gente tá procurando trazer umas coisas assim, que são bem mais além, assim, sabe? Tipo, mais além ou mais a ver, assim, com o real, mas pessoas que na verdade, tipo, Fale que eu tô te ouvindo. tipo, que realmente saibam, assim, desse assunto. Por exemplo, design de interação, porque a gente tem uma disciplina, só que não tem aquele contato real, assim, sabe? Com a interação. E também, né, põe junto com o tema da reflexão, da semana acadêmica e tudo mais. Será que eu não gravei? Ixi, cara, acho que eu não gravei. Vixe. Não, também.